Título: Fausse reconnaissance déjà racontée. No tratamento psicanalítico, acontece com frequência durante o tratamento analítico que o paciente, após relatar algum fato de que se lembrou, prossiga dizendo, abre aspas, mas eu já lhe contei isso, fecha aspas, enquanto o analista tem certeza de ser essa a primeira vez que escutou a história. Se o dissermos, o paciente muitas vezes protestará com energia, dirá que tem certeza de estar com a razão, que é capaz de jurar e assim por diante, enquanto que a própria convicção do analista de que o que ouviu é novo torna-se correspondentemente mais forte. Tentar resolver o impasse silenciando o paciente a gritos ou sobrepujando-o em protestos seria um procedimento muito pouco psicológico. É sabido que o senso de convicção da exatidão da própria memória não tem valor objetivo, e visto que uma das duas pessoas interessadas deve necessariamente estar enganada, a vítima de uma paramnésia pode ser tanto o médico como o paciente. O analista dirá isso ao paciente, interromperá a discussão e adiará a solução do assunto para uma ocasião posterior. Numa minoria de casos, o próprio analista recordará depois já ter ouvido a informação durante uma discussão e, ao mesmo tempo, descobrirá a razão subjetiva e, frequentemente, forçada que conduziu a esse esquecimento temporário. Na grande maioria dos casos, porém, é o paciente quem está equivocado e poderá ser levado a reconhecer o fato. A explicação dessa ocorrência frequentemente parece ser que o paciente realmente teve a intenção de dar essa informação, que por uma ou diversas vezes fez, na realidade, alguma observação que conduzia a ela, mas foi então impedido pela resistência de realizar seu propósito e mais tarde confundiu a lembrança de sua intenção com a lembrança de sua atuação, deixando de lado os casos em que ainda possa existir algum elemento de dúvida. Apresentarei agora outros que são de especial interesse teórico. A certas pessoas acontece, e pode mesmo acontecer repetidamente, aferrarem-se com particular teimosia à afirmação de que já contaram ao analista isso ou aquilo, quando a natureza das circunstâncias e da informação em foco torna inteiramente impossível que possam estar com a razão, porque o que alegam já haver contado ao analista e que pretendem seja reconhecido como velho e já familiar ao analista também mostram ser lembranças da maior importância para análise, fatos confirmatórios pelos quais o analista há muito tempo esperava, ou soluções que rematam toda uma parte do trabalho e que certamente teriam sido assunto de um exame exaustivo. Diante dessas considerações, o próprio paciente logo admite que sua lembrança deve tê-lo enganado, embora seja incapaz de explicar seu caráter
definido. O fenômeno apresentado pelo paciente em casos como esses merece ser chamado de false reconnaissance, sendo inteiramente análogo ao que acontece em alguns outros casos e que já foi descrito como déjà vu. Destes, o sujeito tem uma sensação espontânea do tipo já estive antes nessa situação ou já passei por tudo isto, sem nunca ter condição de confirmar sua convicção pela descoberta de uma lembrança real da ocasião anterior. Esse fenômeno, como já é bem sabido, provocou grande número de tentativas de explicação, as quais podem, grosso modo, ser divididas em dois grupos. Um tipo de explicação encara a sensação que constitui o fenômeno como merecedora de crédito e presume que algo realmente foi lembrado, restando saber o que. A segunda explicação, muito mais concorrida, sustenta, pelo contrário, que estamos lidando com uma lembrança ilusória. O problema estando em descobrir como esse erro paramnésico pode ter surgido. Esse último grupo abrange muitas hipóteses amplamente diferentes. Há, por exemplo, a opinião antiga atribuída a Pitágoras de que o fenômeno do déjà vu prova que o sujeito já teve uma vida anterior. Há ainda a hipótese baseada na anatomia apresentada por Wigan em 1860, segundo a qual o fenômeno se baseia na falta de simultaneidade no funcionamento dos dois hemisférios cerebrais e, finalmente, existem as teorias puramente psicológicas apoiadas pela maioria das autoridades mais recentes que encaram o déjà vu como indicação de uma debilidade aperceptiva e atribuem a responsabilidade de ocorrência a causas como a fadiga, a exaustão e a distração. Em 1904, Grasset apresentou uma explicação do déjà vu que deve ser computada ao grupo que acredita no fenômeno. Sua opinião era que em alguma época anterior houvera uma percepção inconsciente que somente naquele momento tinha aberto caminho até a consciência, sob a influência de uma impressão nova e semelhante. Diversas outras autoridades concordaram com essa opinião e sustentaram ser a base do fenômeno a recordação de algo que foi sonhado e depois esquecido. Em ambos os casos, tratar-se-ia da ativação de uma impressão inconsciente. Em 1907, na segunda edição do meu livro Psychopathology of Everyday Life, 1901, propus uma explicação exatamente similar para essa forma de paramnésia aparente, sem mencionar o artigo de Grasset, por desconhecer a sua existência. A título de escusa, posso observar que cheguei à minha conclusão, em consequência da investigação psicanalítica que pude fazer de um exemplo de déjà vu numa paciente, o qual era extremamente claro, embora houvesse ocorrido cerca de 28 anos antes. Não reproduzirei aqui a pequena análise. Demonstrou-se que a situação em que o déjà vu ocorrera fora realmente calculada para reviver a lembrança de uma experiência anterior da paciente. Esta era, na ocasião, uma criança de 12 anos.
Estava visitando uma família na qual havia um irmão que estava seriamente doente, prestes a morrer, enquanto o próprio irmão da paciente estivera numa situação igualmente perigosa alguns meses antes. Entretanto, achava-se associada ao primeiro desses dois acontecimentos similares, uma fantasia incapaz de penetrar na consciência, a saber, um desejo de que o irmão morresse. Consequentemente, a analogia entre os dois casos não podia tornar-se consciente e sua percepção foi substituída pelo fenômeno de ter passado por aquilo tudo antes, com a identidade sendo deslocada do elemento realmente comum para a localidade. O nome déjà vu é, como sabemos, aplicado a toda uma classe de fenômenos análogos, tais como o déjà entendu ou o déjà éprouvé e o déjà senti. O caso que irei agora relatar como exemplo isolado de muitos outros semelhantes consiste num déjà raconté e pode ter sua origem remontada a uma resolução inconsciente que nunca foi executada. Um paciente me disse no decorrer de suas associações, abre aspas, quando me achava brincando no jardim com um canivete, isso deu quando eu tinha 5 anos de idade e cortei fora meu dedo mindinho. Eu só pensei que ele fora cortado, mas já lhe falei sobre isso, fecha aspas. Garanti-lhe que não tinha lembrança de nada sobre o assunto. Ele insistiu com uma convicção crescente ser impossível que estivesse enganado. Acabei por dar fim à discussão da maneira que descrevi acima e lhe pedi para, de qualquer modo, repetir a história, pois então veríamos em que ponto nos achávamos, abre aspas. Quando eu tinha 5 anos, estava brincando no jardim perto da babá, fazendo cortes com meu canivete na casca de uma das nogueiras, que aparecem em meu sonho também. De repente, para meu inexprimível terror, notei ter cortado fora o dedo mindinho da mão direita ou esquerda, de modo que ele se achava dependurado, preso apenas pela pele. Não senti dor, mas um grande medo. Não me atrevi a dizer nada à babá, que se encontrava a apenas alguns passos de distância, mas deixei-me cair sobre o assento mais próximo e lá fiquei sentado, incapaz de dirigir outro olhar ao meu dedo. Por fim me acalmei, olhei para ele e vi que estava inteiramente ileso, fecha aspas. Concordamos logo que, a despeito do que havia pensado, não poderia ter me contado a história dessa visão ou alucinação. Estava bem ciente de que eu não teria deixado de explorar uma prova como de ele ter tido um temor à castração na idade de 5 anos. O episódio destruiu a resistência em assumir a existência de um complexo de castração, mas ele levantou a questão, abre aspas, por que estava tão certo de ter-lhe contado antes essa lembrança, fecha aspas. Ocorreu-nos então que, repetidas vezes e em relação a várias coisas, ele tinha tido a seguinte lembrança trivial, sem nunca retirar dela nenhum proveito. Abre aspas. Certa vez, quando meu tio partiu em viagem, perguntou a mim e a minha irmã o que gostaríamos que ele trouxesse ao voltar. Minha irmã pediu um livro e eu um canivete, fecha aspas. Compreendemos então que essa associação que surgira meses antes
fora na realidade uma lembrança encobridora da recordação reprimida e constituíra uma tentativa abortada pela resistência de contar a história da perda imaginária do dedinho, equivalente inequívoco de seu pênis. O canivete que seu tio realmente lhe trouxera ao voltar era claramente, como se lembrava, o mesmo que aparecera no episódio que por tanto tempo fora suprimido. Parece desnecessário acrescentar algo a título de interpretação dessa pequena ocorrência ao esclarecimento que ela oferece ao fenômeno da fosse reconnaissance. Se escreve reconnaissance, mas eu acredito que se lê reconnaissance. Com referência ao tema geral da visão do paciente, posso observar que, particularmente em relação ao complexo de castração, falsificações alucinatórias semelhantes não são raras e podem facilmente servir ao propósito de corrigir percepções incômodas. Em 1911, um homem de instrução superior, residente numa cidade universitária da Alemanha não pertencente às minhas relações e cuja idade me é desconhecida, colocou-me à disposição as seguintes notas sobre a sua infância, abre aspas. No decurso da leitura de seu estudo sobre Leonardo da Vinci, 1910, fui levado a uma discordância interna pelas observações feitas no início do capítulo 3. Sua afirmação de que as crianças do sexo masculino são dominadas por um interesse em seus próprios órgãos genitais provocou-me uma contra-afirmação de que, abre aspas, se é essa a regra geral, sou, sob todos os aspectos, uma exceção a ela, fecha aspas. Prossegui então lendo a passagem que se segue com o máximo espanto. O espanto que se sente ao encontrar-se um novo fato, de caráter inteiramente novo. Em meio ao meu espanto, ocorreu-me uma lembrança que me demonstrou, para minha própria surpresa, que o fato de maneira alguma poderia ser tão novo quanto parecia, porque a época em que estava atravessando o período das pesquisas sexuais infantis, um acaso feliz proporcionou-me a oportunidade de inspecionar os órgãos genitais femininos de uma menina da minha própria idade. E ao assim proceder, observei muito claramente um pênis do mesmo tipo que o meu. Pouco depois, fui mergulhado em nova confusão pela visão de algumas estátuas e nus artísticos femininos, e a fim de anular esta discrepância científica, engendrei a seguinte experiência. Apertando as coxas uma contra a outra, consegui fazer que meus órgãos genitais desaparecessem entre elas, e fiquei contente em descobrir que, dessa maneira, conseguia livrar-me de todas as diferenças entre minha própria aparência e a de um nu feminino. Evidente, pensei comigo mesmo, fizeram os órgãos genitais desaparecer de modo semelhante nos nus femininos. Nesse ponto, uma outra lembrança me ocorreu, lembrança que sempre fora da maior importância para mim, pelo fato de constituir uma das 3 recordações que representavam tudo o que posso lembrar de minha mãe, morta quando eu ainda era muito pequeno. Lembro-me de vê-la parada em frente ao lavatório, limpando os vidros e a bacia, enquanto me achava brincando na mesma peça e cometendo alguma travessura. Como castigo, levei um sonoro
tapa na mão e então, para meu grande terror, vi meu dedo mínimo cair. Não me atrevi a dizer nada, mas meu terror tornou-se ainda mais intenso quando vi o balde ser pouco depois carregado para fora pela empregada. Por muito tempo fiquei convencido de que perdera um dedo, até a época, segundo creio, em que aprendi a contar. Muitas vezes tentei interpretar esta recordação, que, como já disse, sempre foi da maior importância para mim, por causa de sua conexão com minha mãe, mas nenhuma das interpretações me satisfez. Somente agora, depois de ter lido seu livro, foi que comecei a suspeitar de uma resposta simples e satisfatória ao enigma. Há um outro tipo de false resonance, que não raramente aparece ao final de um tratamento para a satisfação do médico. Depois de ter sido bem-sucedida em forçar o fato reprimido, seja este de natureza real ou psíquica, a aceitação do paciente, a despeito de todas as resistências e, conseguido, por assim dizer, reabilitá-lo, o paciente poderá dizer, abre aspas, sinto-me agora como se houvesse sabido todo o tempo, fecha aspas. Com isto, o trabalho da análise se completa